Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Anvisa adia a liberação do autoteste para a Covid-19 no Brasil. E pede informações adicionais ao Ministério da Saúde. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determina que ministérios públicos estaduais fiscalizem a vacinação de crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro, novo projeto de ocupação policial nas comunidades começa a ser implantado. A ideia é que com as ocupações, que não tem data para acabar, a polícia possa incrementar as investigações e facilitar a prisão dos envolvidos com o crime organizado que age em todo o estado. Essas notícias e muito mais depois do intervalo. Fique com a gente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, adiou a decisão sobre a liberação do autoteste para a Covid-19 no Brasil e pediu informações adicionais ao Ministério da Saúde. A pasta tem agora 15 dias para enviar os dados. A decisão foi tomada depois que a Anvisa analisou documentos enviados pelo Ministério da Saúde. Segundo a relatora do pedido, Cristiane Jordan, para liberação seria necessário um plano de política pública com orientações claras à população. A agência decidiu adiar a decisão até que o Ministério preste novas informações, como, por exemplo, a forma de controle da testagem. Como o gestor público do SUS, na ótica do Pacto Tripartite, poderá acompanhar esse processo de autotestagem. E, por fim, não restou claro e expresso que a autotestagem já integre a política pública de saúde. Assim sendo, em até 15 dias, possamos obter essas informações. A liberação do pedido de autoteste foi enviado à Anvisa na semana passada. Com a aprovação, os exames poderão ser comercializados em farmácias para que a própria população faça a checagem. Procedimento este já adotado em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível receber o kit em casa e de forma gratuita. Nós já nos manifestamos favoráveis à venda de autotestes nas farmácias. Em relação à política pública, a política são com os testes na atenção primária. E nós estamos distribuindo testes para os municípios, para que eles realizem testes na atenção primária à saúde. Há uma política de testagem no Brasil. Logo em seguida, nas redes sociais, o ministro reforçou a posição em favor dos autotestes e disse que as informações solicitadas pela Anvisa serão enviadas. Olá, a Rede TV News está de volta e nós vamos agora ao vivo para São Paulo, porque a capital paulista deu a largada para o carnaval deste ano. Os preparativos para os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do AMB já começaram. Vamos então conversar com o repórter Guilherme Lopes. Guilherme, boa noite. Conte para nós quais são as informações dessa primeira reunião que já aconteceu hoje. Olá, Milena. Boa noite a você e a todos que estão ligados com a gente. Este foi o segundo encontro realizado pela Prefeitura e os representantes das escolas de samba da capital paulista. E serviu para definir os protocolos sanitários para o desfile que vai ocorrer no Sambódromo do AMB aqui na capital, lá no dia 25 de fevereiro. E nesse acordo ficou acertado que haverá um pré-cadastro com comprovante de vacinação para todos os integrantes das escolas de samba, para que eles possam participar dos desfiles. Também ficou acordado que haverá exigência do passaporte de vacinação para o público que for acompanhar os desfiles no Sambódromo. Também haverá a limitação de 70% da capacidade e a redução do número de componentes por escolas. Também será necessário o uso da máscara, tanto por parte do público quanto por quem for participar dos desfiles. Desse modo, a Secretaria da Saúde acredita que será possível garantir a segurança de todos os envolvidos e evitar uma transmissão do coronavírus. Outra coisa que ficou acertado é que, caso a situação da pandemia se agrave no município nas semanas
antes do desfile das escolas de samba, a prefeitura poderá cancelar o carnaval. Mas as escolas de samba não estão contando com essa situação, muito pelo contrário. Depois de um ano tão difícil, elas têm se preparado há tanto tempo com a missão de levar a alegria para o sambódromo do AMB. Acompanhe na reportagem de Giovanni César. A X9 paulistana trabalha a todo vapor para preparar as fantasias. Deve levar cerca de 1.200 componentes ao sambódromo e vai concorrer com um enredo sobre a aparição de um espírito ao pajé durante um ritual. E fala que os índios precisam retomar o Brasil para ensinar como se deve viver. É uma retomada de como se deve viver, através do olhar crítico, né, dos indígenas, dos povos originários. Paula Guedes confecciona fantasias. Ela cuida da criação, desenha, acompanha a montagem e administra a empresa. Antes da pandemia, eram 20 funcionários, agora 10. O ateliê vive a expectativa da retomada dos desfiles, mas com responsabilidade. Eu acho seguro, desde que seja com todos vacinados, mostrando a carteirinha. Acho que assim, né? Só não pode ser um carnaval aberto para todo mundo, que se misture e venha mais doenças, assim não dá, né? No ano passado, os desfiles das escolas de samba foram suspensos por causa da pandemia. Agora, em 2022, o carnaval de rua, aquele de centenas de bloquinhos, esse já foi cancelado. Mas as escolas de samba apostam na rigidez dos protocolos sanitários para voltar a brilhar aqui no sambódromo do AMB. Tem que ser um carnaval, pelo menos que a gente tenha a saúde em primeiro lugar. E no Rio de Janeiro, depois de um início de ano chuvoso e temperaturas amenas, finalmente o verão chegou com força. Ainda bem que o carioca tem praia. Refúgio de carioca em dia de calorão é pé na areia e mar. O Anderson sabe que não existe nada melhor para se refrescar. A água tá gostosinha, só chegar aqui, bem chegado, tamo junto. E para quem não quer entrar no mar, tem chuveirinho. O chuveirinho é uma delícia. Toma vários caixotes. Mentira. Tava nadando na beça lá. Segundo o Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura, o Rio registrou hoje temperatura máxima de 35 graus. Mas de manhã, a sensação térmica chegou a quase 45. Ontem foi de 50 graus. Um calor que exige cuidados. Se hidratar é fundamental. Ainda mais no Rio de Janeiro, um calor desse de 40 graus. Aí fica difícil. Por isso que a gente vem para a praia, traz as crianças com bastante água. À tarde houve uma mudança no tempo. O sol se escondeu entre as nuvens. Mas nem assim o calorão deu trégua. As temperaturas continuaram altas e as praias cheias. Bom para quem estava trabalhando. Deu para faturar, apesar do calor forte. Estamos colocando mais do que carteira assinada. Mas graças a Deus, Deus está abençoando, de pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer o nosso, entendeu? Na orla teve carioca se refrescando com açaí. Tô a semana toda comendo açaí com ela. Toda hora que eu chego aqui, toda vez que eu chego aqui eu como açaí com ela. Já o Adriano, de Belo Horizonte, levou os filhos para tomar sorvete. Nós somos de Minas e mineiro adora praia, então praia com calor e sorvete é uma combinação perfeita. Tô gostando daqui do calor. Tô podendo ir à praia, tomar sorvete, as coisas que eu gosto de fazer no calor. Cenas do verão do Rio de Janeiro, sempre quente e de alto astral. Aqui é tudo de bom, Copacabana é o quê? É o lazer, é paz, tranquilidade. Só aglomeração aqui não pode, evitamos. E como é que será que fica o tempo amanhã, não só no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil? Chegou a hora da previsão com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, o calorão tem sido destaque por todo o Brasil. Hoje, São Paulo bateu recorde de calor pelo segundo dia seguido. A temperatura oficial foi de 33,7 graus, quando normal para essa época do ano é na casa dos 28 graus. E as temperaturas estão mesmo acima do normal para essa época do ano no sul e sudeste do Brasil por causa desse sistema aqui de alta pressão que impede a formação de frentes frias e com isso está bloqueando a entrada de ar frio nessas regiões.
Amanhã teremos temperaturas acima dos 30 graus em praticamente todas as capitais do Brasil, ou seja, vai ser mais um dia bastante quente, de norte a sul. Em Porto Alegre, máxima de 36 graus, mesma coisa em Boa Vista, e 37 graus em Cuiabá. E com esse calorão todo, é comum aí ocorrer temporais, no finalzinho da tarde. Foi o que aconteceu mais uma vez na capital paulista, em toda a Grande São Paulo. Rapidamente as ruas ficaram assim, olha, completamente alagadas. Agora, no Paraná, essa chuvarada contribuiu para o aumento do nível dos reservatórios. Por isso, depois de quase 2 anos, o governo anunciou o fim do racionamento de água em Curitiba e também na região metropolitana, portanto, uma boa notícia. E vem mais chuva aí amanhã, tá? A gente vai ter um dia típico de verão nesta quinta-feira, muito sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite em toda essa área aqui mais escura do mapa. E eu encerro com uma imagem de uma nuvem estranha no céu de Brasília, chamou a atenção de todo mundo. Teve gente que falou até em disco voador e é claro que o assunto caiu nas redes sociais e virou até meme. Gente, eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os ministérios públicos estaduais fiscalizem a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19. A medida atende a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. Na ação, o partido pediu para que os conselhos tutelares fiscalizem a vacinação infantil contra a Covid-19. Lewandowski, porém, entendeu que essa responsabilidade deve ser dos ministérios públicos. A solicitação da rede se baseou no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que determina que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A imunização para essa faixa etária já foi autorizada pela Anvisa no último dia 16 de dezembro. O Estatuto prevê também penalidades no caso de descumprimento das normas. Isso abre margem para a punição de pais irresponsáveis que decidam não vacinar os filhos. O partido Rede Sustentabilidade também pediu que as escolas sejam obrigadas a informar aos conselhos tutelares casos de menores que não foram vacinados e que seja cobrado o passaporte da vacina. Até agora, apenas 5 estados anunciaram que vão pedir o documento. Aqui no Distrito Federal, o governo deixou claro que não vai exigir o comprovante vacinal. Nada é obrigatório. Não é obrigatória a vacina e não é obrigatório apresentar algum documento para entrar na escola da vacina. Não é obrigatório. Isso é fundamental. Mas mesmo assim a gente procura sempre conscientizar os pais para que tragam seus filhos para vacinar. Nós precisamos ter os nossos alunos de volta. O lugar da criança é na escola, a criança tem que estar lá, então não está cogitado de forma alguma a cobrança do passaporte de vacina, da carteira de vacina para o aluno ter acesso à educação. Para este advogado, no caso da Covid-19, a decisão em multar os pais é ilegal, uma vez que muitos ainda estão inseguros quanto ao imunizante. Dessa maneira, estabelecer uma multa não apenas é inconstitucional do ponto de vista do princípio da autonomia privada, como também não me parece ser a melhor medida para uma eventual conscientização social sobre a vacinação infantil. Já esta advogada afirma que a multa é legal, mas não considera a medida eficaz para estimular a vacinação. Porque caso esse pai não queira imunizar o seu filho, a única coisa que ele vai fazer é pagar a multa e não imunizar. Então a gente já tem várias outras formas aí de obrigar a imunização da criança e do adolescente, muito mais eficazes do que a aplicação de multa, por isso que eu não acho importante e eficaz. Em outra decisão, Lewandowski também deu um prazo de 48 horas para que os estados e o Distrito Federal se manifestem sobre possíveis irregularidades nas campanhas de vacinação infantil. A medida atende a um pedido da Advocacia Geral da União. Em petição enviada ao STF, a AGU afirmou que dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 2.400 crianças de 0 a 4 anos teriam sido imunizadas, mesmo não fazendo parte do público autorizado. E outras 18.000 de 5 a 11 anos teriam recebido as doses antes da liberação da vacina pediátrica. A Advocacia Geral da União pediu a suspensão de todas as campanhas de vacinação em crianças e adolescentes nos estados que descumpriram o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e as recomendações da Anvisa.
Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski tem como objetivo o cumprimento de uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde e aceita pelo STF, que recomenda a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade de forma não obrigatória. Segundo o presidente, com essa decisão, os prefeitos e governadores não poderão obrigar a imunização nas crianças nem aplicar multas ou qualquer outra sanção aos pais ou responsáveis. A Prefeitura de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, suspendeu a imunização de crianças após uma menina de 10 anos sofrer uma pequena parada cardíaca depois de receber a vacina da Pfizer. Vamos voltar a falar com o repórter Guilherme Lopes sobre esse caso e tem mais informações para a gente. Guilherme, o que aconteceu, hein? Augusto, de acordo com a Prefeitura, essa criança de 10 anos tem um quadro de asma e na terça-feira pela manhã ela recebeu a dose da Pfizer. 12 horas depois, começou a ter alterações no batimento cardíaco e desmaiou. Ela foi levada ao hospital e reanimada. Ainda segundo a Prefeitura, essa criança está internada, mas passa bem. Por causa disso, o município decidiu suspender temporariamente a vacinação dessas crianças de 5 a 11 anos por 7 dias. No entanto, os pais que ainda quiserem vacinar os filhos precisam fazer o agendamento na Secretaria Municipal da Saúde. O Comitê de Combate à Covid-19 do município afirmou que não tem dúvidas que a vacina é segura e importante para a imunização das crianças, mas que, no entanto, esse prazo é necessário para se investigar o que de fato ocorreu. Ainda, segundo o município, outras 46 crianças que receberam o imunizante até o momento estão sendo acompanhadas pela Secretaria da Saúde. Há pouco, a Secretaria Estadual da Saúde encaminhou uma nota afirmando que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são eficazes e seguras e que é precipitado e irresponsável afirmar que o caso do município esteja relacionado à vacinação. A Pfizer, também em nota, informou que está acompanhando a situação e submeteu o relato de potencial caso adverso à área de farmacovigilância da companhia. Guilherme Lopes, para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. Agora nós vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 21.800.000 pessoas já se recuperaram da doença, mais de 946.000 doentes continuam em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 620.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. E São Paulo vive a expectativa da aprovação da Coronavac para o uso na vacinação de crianças e adolescentes. A Anvisa deve dizer amanhã se o imunizante do Instituto Butantan é ou não adequado para a faixa etária dos 3 aos 17 anos. Se a resposta for positiva, o Estado deve começar imediatamente a imunização de crianças e adolescentes com a Coronavac. O Instituto Butantan tem 15 milhões de doses da vacina Coronavac prontas, disponíveis, refrigeradas. Isso nos permitirá, aqui em São Paulo, de vacinar rapidamente, com a primeira dose, toda a quantidade de crianças que compõem este universo de 5 a 11 anos em até 3 semanas. O anúncio da Anvisa vem em um momento em que o estado de São Paulo registra alta de internações de crianças e adolescentes em leitos de UTI em razão da Covid-19. Dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde mostram um aumento de 61% no número de pacientes menores de 18 anos internados em UTIs. O número de internações subiu de 109 em novembro do ano passado para 171 agora em janeiro. Quando nós olhamos esse dado, é importante lembrar que nós temos uma crescente de número de novas internações nas últimas 5 semanas. Só na semana epidemiológica anterior, em relação à primeira semana do mês, que coincide com 2 semanas pós-Réveillon, nós tivemos 45,4% de novas internações. O governo também anunciou a compra de testes para a detecção da Covid-19, além da quantidade já enviada pelo Ministério da Saúde. Eles devem chegar nas próximas semanas. O Ministério forneceu 1.100.000 testes
para o governo de São Paulo e nós autorizamos a compra de mais 3 milhões. Portanto, são 4 milhões e 100 mil testes. As polícias civil e militar do Rio de Janeiro fizeram hoje operações em diversas comunidades das zonas norte e oeste para ocupar regiões dominadas pelo crime. O repórter Tony Vendramini tem mais informações agora ao vivo para a gente, direto do Rio. Boa noite para você, Tony. Qual é o objetivo dessa operação? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essas operações fazem parte do programa Cidade Integrada, que, segundo o governo do estado, é uma reformulação das unidades de polícia pacificadora. O objetivo é implementar uma política de segurança pública e também de ações sociais nas comunidades ocupadas. O governador do Rio, Cláudio Castro, está em Brasília para uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e vai detalhar o programa somente no sábado. As operações de hoje aconteceram na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, e na favela da Muzema, na Zona Oeste. No Jacarezinho, os policiais prenderam 2 pessoas e apreenderam drogas. Já na Muzema, 33 pessoas foram levadas para a delegacia. Vamos ver como foi na reportagem da Aline Araújo. A polícia chegou com helicóptero, carros blindados e muitos policiais. Ao todo, 1.300. Os agentes ocuparam as entradas de uma das maiores comunidades da zona norte do Rio. Depois de 8 meses da operação que deixou 28 mortos, as cenas no Jacarezinho se repetiram. Policiais armados correndo pelas ruas. Passa aí. Vai. Mas, dessa vez, a diferença foi grande. Nenhum tiro foi disparado. Não houve confronto com os traficantes. Não tivemos hoje ataques contra as polícias e, por conta disso, a operação se desencadeou de forma bem tranquila. Os agentes também ocuparam outras 3 comunidades na mesma região. Os policiais apreenderam drogas, materiais para embalar os entorpecentes e 2 motos. Do outro lado da cidade, na Zona Oeste, mais 3 comunidades, todas comandadas pela milícia, também foram ocupadas. Uma delas foi a Muzema, onde 2 prédios construídos ilegalmente desabaram em abril de 2019, matando 24 pessoas. As operações nas comunidades cariocas dominadas por grupos criminosos não marcam apenas a união das forças entre as polícias civil e militar. É também o início de um novo projeto de segurança proposto pelo governo do estado. A ideia é que com as ocupações, que não têm data para acabar, a polícia possa incrementar as investigações e facilitar a prisão dos envolvidos com o crime organizado que age em todo o estado. Todos estão monitorados, estão todos identificados. Nós estamos fazendo vários pedidos de prisão e, tendo essas prisões na mão, vamos fazer outras ações em outros locais. Esperamos que eles se entreguem ou não resistam. E caso se resistir, a gente vai suprir a resistência deles e certamente isso que vai ocorrer. O programa Cidade Integrada é uma reformulação das antigas UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, que tiveram início em 2008 no Morro Dona Marta, na zona sul do Rio, e foram o modelo de segurança até 2019. A entrada dos policiais é a primeira etapa desse novo trabalho, que tem como objetivo levar também ações sociais e políticas públicas aos moradores dessas áreas. Nesse momento, a ideia é que nós possamos estabilizar o terreno para que outros projetos possam vir acompanhando a segurança. Agora as informações de um acidente aéreo que aconteceu na tarde de hoje no sul do país. Um helicóptero caiu no mar em uma praia de Florianópolis, Santa Catarina. 3 pessoas que estavam na aeronave tiveram ferimentos leves. Vídeos divulgados na internet mostram o momento em que banhistas correram para tentar ajudar as vítimas, que foram resgatadas por guarda-vidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto disse que precisou fazer um pouso de emergência após uma pane no motor. A aeronave fazia turismo e táxi aéreo. Por hoje é só, uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.